juntamente com outro grande irmão, o Anderson, é um grande irmão de fé, de caminhada. E é uma alegria muito grande, queridos, estarmos aqui nesta noite para mergulharmos na palavra de Deus. E tenho certeza absoluta e plena que o Senhor tocará os nossos corações. Amém? Quantos aqui acreditam nisso? Isso. Então nós vamos fazer uma oração. Você vai levantar seu braço lá em cima. Isso, a mão direita lá em cima. Levanta lá em cima, irmão. Isso. Você vai repetir comigo: Senhor Jesus. Nesta noite, eu quero escutar a tua palavra. Por essa razão, eu autorizo ao pregador. Se eu dormir, se eu cochilar, se eu atrapalhar o meu vizinho, eu autorizo ao pregador. Bem forte, meu Deus. Ao pregador. Bonito do Brasil. Tem gente que não falou ainda. Quem aqui acredita na Bíblia como palavra de Deus? Levanta a mão. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que fé é acreditar naquilo que não se vê. Amém? Então repita comigo: eu autorizo. Puxar daquele cover. Jogar na minha cabeça esse jarro d'água. A água no jarro. Para que eu esteja ainda hoje como o Senhor do paraíso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coração, amém? Graças a Deus. Queridos e queridas, nós queremos extrair da palavra do Senhor lições fantásticas que vão fazer a nossa vida mudar. Nós estamos aqui e nós ansiamos por isso. Nós queremos que o Senhor abençoe a nossa história. Nós queremos que o Senhor direcione a nossa caminhada. Nós queremos que o Senhor realize prodígios, sinais, milagres na nossa vida. Nós queremos dar o nosso sim à missão que o Senhor nos confere. Enfim, nós queremos que o Senhor transforme a nossa vida. E existe na Escritura uma experiência que precisa ser vivida por todos nós que ansiamos por isso, porque ela transforma a nossa vida. Que experiência é essa? A experiência do louvor e da adoração a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 145. Salmo 145. Na Bíblia de Jerusalém é o 146, 145. Na Bíblia Ave Maria 145. Percebe que na Bíblia aí, não é? Você tem duas numerações, está vendo lá? A numeração maior é na Bíblia hebraica. A numeração menor na Bíblia grega. Que o Antigo Testamento, ele foi traduzido do hebraico para o grego, mas uma tradução que se iniciou no século III, segundo antes de Cristo, e terminou no primeiro século antes de Cristo. E quando foi se traduzir, alguém errou na contagem do salmo, dividiu o salmo no meio, e aí ficaram duas numerações, da Bíblia hebraica e da Bíblia grega. Né? Glória a Deus, não é isso? Então vamos lá, só título de informação. Salmo 145, 146. Na Bíblia Ave Maria, inclusive, tem Hebe lá, não é? Está escrito Hebe aí, não é a Hebe lá não, velho. É Hebe de hebraico também, é a numeração da Bíblia hebraica, e aí a numeração também da Bíblia grega. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou com uma tradução diferente da Bíblia Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, mas a gente vai acompanhando aí. Aleluia! Louva ao Senhor, ó minha alma. Enquanto eu viver, louvarei o Senhor. Tocarei ao meu Deus
Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o salmista inicia fazendo uma declaração, ou até mesmo nós poderíamos dizer, um chamado para a sua própria alma, de louvar o Senhor. E logo depois ele vai dizer: enquanto eu viver, eu louvarei a Deus, louvarei o Senhor, eu tocarei para Deus enquanto eu existir. E é engraçado, querido, que ele começa depois, lá no versículo 2, a trazer algo interessante para nós. Lições que nós precisamos viver. Não depositar a confiança nos homens, porque eles perecem. E depois ele continua, depois que dá essa lição, ele começa a fazer as afirmações. É feliz quem coloca a sua confiança e a esperança no Senhor. O Salmo tem um roteiro fantástico. Primeiro, uma declaração dele mesmo. Depois, ele se dirige a cada um de nós que estamos fazendo a leitura. E a primeira declaração é que nós queremos pegar nesse primeiro momento. Ele dá uma ordem ao seu coração de louvar a Deus. E a grande pergunta que nós precisamos fazer aqui, neste momento agora, é: o que é louvar a Deus? O que é a oração de louvor? A oração de louvor significa afirmar aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, mas de uma maneira confiante, antes mesmo até, falando daquilo que o Senhor ainda irá realizar, daquilo que o Senhor realizou. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Louvar a Deus significa dizer que Deus, ele é todo poderoso na sua história, que ele pode tudo realizar na sua vida, e que mesmo diante das tribulações, das dificuldades, das lutas, das noites escuras, do pranto, do choro, do deserto, das tempestades, ele continua sendo o Senhor da nossa vida. Isso é louvar a Deus, é afirmar diante das tribulações, das dores, das dificuldades, ele continua sentado no trono do nosso coração. E aí, queridos, a Bíblia nos ensina que aquele que louva a Deus, que vive essa experiência de entronizar o Senhor como o rei da sua história, Deus sempre o acolhe e lhe dá a vitória. Basta nós olharmos na experiência de grandes homens e grandes mulheres da Escritura que louvaram ao Senhor e que Deus olhou para eles e que Deus lhes estendeu a mão, que Deus realizou em suas vidas uma transformação belíssima, uma transformação maravilhosa. E eu posso dizer isso a partir da minha história. Deus, quando a gente louva, meu irmão e minha irmã, ele manifesta o seu poder na nossa vida. Manifesta. Olha que coisa interessante. Eu estava em casa uma vez, dormindo, era 8 da madrugada, né? Era um domingo, né? 8 da madrugada estava eu dormindo. Minha mãe se levantou, foi para a garagem, abriu o portão da garagem, entrou no carro, ligou o carro e de repente, gente, eu me lembro como se fosse hoje. Minha mãe entrou no carro, colocou a chave no contato, de repente, eu me lembro como se fosse hoje. Ela estava dentro do carro, eu me lembro como se fosse hoje. Dois homens armados, batendo no vidro do carro, disseram assim: nós vamos roubar a tua casa. Meu irmão, naquela hora minha mãe começou a entrar em desespero e disse: calma, calma. Ela desceu do carro, os homens perguntaram para ela: existe alguém aqui na casa? Ela disse: tem aqui alguém na casa, assim. Quem que é? É meu filho. E o seu filho está onde? Ele está dormindo. E lá fomos nós. Não, foi minha mãe, na verdade. Um homem com a arma na cabeça
sorrindo e disse assim: João Cláudio, acorda porque nós temos visita. O homem está na cabeça da mulher. Naquele instante, o ladrão apontou a arma para nós. Gente, eu me lembro como se fosse eu. E disse assim: os dois vão ficar deitados aqui e eu vou ficar olhando enquanto o outro vai roubando as coisas. Naquele momento, eu me lembro como se fosse eu. Minha mãe levantou da cama, olhou para o ladrão olhou para ela, minha mãe foi andando na direção do ladrão, o ladrão foi olhando para minha mãe foi olhando para o ladrão, e gente, eu me lembro como se fosse eu. Agarrou o pescoço do ladrão. Eu não sabia que a velha não conseguia. Começou a beijar o homem, mas começou a dizer para ele: Jesus te ama, Jesus te ama, Deus quer converter a tua vida. O ladrão não fez muita coisa, eu me empolguei, não é? Eu já soltei, imagina eu com medo, né? Na hora que levanta ainda, subi na cama e comecei a dizer para o ladrão: Jesus te ama, Deus quer transformar a tua vida. Eu não fiz nada, eu continuei. Jesus quer tocar teu coração. De repente, meu irmão, minha irmã, o ladrão foi andando para trás, pôs a arma para cima e disse: calma aí, Zé. Tirou um terço que ele carregava no pescoço, beijou a cruz e falou: também tenho fé, calma aí. O que aconteceu? O ladrão falou: vou deixar vocês aqui, estou indo embora aí, fechou a porta do quarto, deixou a gente com a chave por dentro da gente trancar. De repente, eu e minha mãe batemos os joelhos no chão e nós começamos a orar. E qual era o teor da nossa oração? Era o louvor. Nós começamos a exaltar o nome do Senhor, nós começamos a glorificar a Deus e começamos a dizer: Senhor, muito obrigado pelos ladrões que entraram na nossa casa. Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque eles estão roubando a nossa residência. De repente a gente escuta o barulho do portão. Motor do carro ligando, o pneu cantando e os ladrões indo embora com o carro. O que nós fizemos? Senhor, muito obrigado pelos ladrões que estão levando o carro junto. Naquele momento de dor, de dificuldade, de arma apontada, nós louvamos e bendizemos o Senhor. E quem louva, vê Deus realizando prodígios, vê Deus realizando os milagres, como nós cantamos em diversas músicas. No meio dos louvores, Deus habita, o Senhor habita onde existe um coração que louva, e quem louva, vê o Senhor realizando. À tarde ligaram em casa da polícia, disseram para nós assim: ligaram aqui para a delegacia de um orelhão, os ladrões devolveram o carro, sem levar nada do carro. Tinham levado a televisão e tudo mais, devolveram o carro. A televisão me levaram embora. E um vídeo cassete velho que nós tínhamos na casa, nós tínhamos marcado. E fato é que na segunda, eu e minha mãe, nós não tínhamos dinheiro para pagar a conta nem para comer. Ligaram no plano da minha mãe dizendo assim: a senhora é divina Maria Rodrigues Silva, mãe de Souza. Você está caindo um valor X de reais na sua conta. E naquele instante, aquele dinheiro serviu para pagar as contas e comprar o alimento do mês que os ladrões tinham levado embora. Quem louva vê Deus realizando milagres, porque é a mesma coisa de você olhar para a sua situação destruída e dizer: o Senhor continua sendo Deus da minha história. Quem louva a Deus vê o Senhor realizando, porque você, no meio do seu mar turbulento, você não tira o Senhor da direção. Deus está na direção quando você louva, e Deus realiza. Eu me lembro há muitos anos atrás de um grande cantor católico que muitos de nós aqui já até ouvimos canções dele, com certeza. Um homem chamado Martim Valverde. Martim Valverde conta em um dos seus discos ao vivo um testemunho. Toda vez que ele prega, ele conta aquele testemunho. Então a gente já. Martim, ele conta que
Final da história, você já intui qual é. Quem já escutou sabe. A mãe dele foi curada pelo Senhor. Porque quem louva, no meio das suas tribulações, coloca o Senhor ainda na direção da vida. O louvor é uma oração de manifestação do poder de Deus. É uma oração onde nós declaramos que o Senhor está no comando. E quando o Senhor está no comando, nada, absolutamente nada e nem ninguém pode destruir a nossa história, pode destruir a nossa vida. A Bíblia ensina uma segunda coisa sobre o louvor. O louvor é a oração de quem está cheio do Espírito Santo. Olha para a experiência de Maria, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando Maria vai até a casa de Isabel, depois de ficar plena do Espírito, o que ela faz lá em Isabel? Ela canta o Magnífico. E como é que começa o Magnífico, gente? Minha alma glorifica o Senhor. Glorifica ao Senhor, e meu espírito exulta. Quem é cheio do Espírito Santo vive o louvor. Quem é cheio do Espírito Santo vive a adoração. Quem é cheio do Espírito Santo proclama no meio das suas provas: Jesus Cristo é o Senhor, como nos afirma o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Só quem é cheio do Espírito é capaz de dizer: Jesus é o Senhor. A gente sabe medir um pouco da presença do Espírito na nossa vida, no cotidiano, o tanto de vezes que nós adoramos e louvamos a Deus. Sabe por quê, gente? Porque o contrário do louvor se chama murmuração. E se tem algo na Bíblia que Deus, Ele fecha os ouvidos, é para muitas das murmurações sem fundamento que a gente faz. Veja, olha que coisa interessante. Quando o povo de Israel estava caminhando no deserto, Moisés tinha se casado antes de ir para o Egito de volta com uma mulher pagã. Com uma mulher pagã. Era a mesma coisa de um pregador casado com a macumbeira. Pensou na história? Mais ou menos isso aí. Todo mundo fala mal. Nossa, ele é da igreja, ele prega sobre Jesus. Casou com a macumbeira. Casou com a macumbeira. Casou com a macumbeira. E gente, diz a Bíblia que a irmã de Moisés, Miriam, começou a reclamar. E começou a reclamar da orelha de Moisés, murmurar contra Deus. Como é que pode, meu irmão, chamado pelo Senhor, casado com a macumbeira? Gente, o que Deus fez? Mandou uma lepra em Miriam. Se tem algo que Deus fecha os ouvidos, é para as murmurações infundadas que fazemos muitas vezes no cotidiano da nossa vida. Existe a murmuração que Deus escuta, a murmuração justa. Quando existe uma causa justa, Deus escuta. Essa é a teologia do grito da murmuração no Antigo Testamento, já presente na dinâmica da Torá, do Pentateuco. Mas é claro, existe também aquela que Deus fecha os ouvidos. O contrário do louvor é justamente essa experiência de reclamar da vida, como muitos de nós cristãos fazemos. Gente, quantos cristãos você conhece que vivem com a cara emburrada, reclamando de tudo da vida? Ai, meu coração, ai, meu rim, ai, meu estômago, ai, meu tornozelo, ai, minhas costas, tudo está ruim para a pessoa. Ai, que comida ruim, ai, que feijão queimado, ai, que arroz papento, ai, meu Deus, ai. Quantos cristãos fazem isso? Chegam em casa reclamando da vida, falando mal da sua própria história. Quer dizer, gente, esse tipo de murmuração Deus não escuta. Eu costumo dizer que esse tipo de murmuração é o louvor do capeta. O louvor do capeta. Porque é a mesma coisa que a gente declarar que Deus não continua no comando da nossa vida. Que Deus não continua no comando da nossa história. Quantos por aí louvam o Didi? Conhece o Didi? Diabo. Pois é. E conhece Dedé? Demônio. E Sassá? Conhece Sassá?
Satanás. E o Ene, conhece o Ene? Inimigo. Quantos por aí vivem a reclamar e louvando ao inimigo? É preciso cortar e dizer para si mesmo, nos momentos das minhas provas, nos momentos das minhas tribulações, nos momentos das minhas dificuldades, nos momentos das minhas noites traiçoeiras, eu louvarei ao Senhor, porque o Senhor tem o poder de transformar a minha vida, de transformar essa situação, de transformar o meu coração, de transformar o meu pai, de transformar a minha mãe, de transformar a minha família. Então, ao invés de reclamar, louve ao Senhor. Amém? Amém. Olha para o teu vizinho, que esses dois dedos que você tem na boca, um para o outro, uma garrafa. Dá um sorriso para ele e assim, louve ao Senhor, meu irmão. Diga para ele, o Senhor precisa. Não, o Senhor gosta, né? Precisa acender. Não é que Deus precisa que o nosso louvor fosse acender, não é isso que eu estou querendo dizer. O Senhor gosta de nos escutar. Não é isso? A palavra de Deus nos ensina isso. Em tudo dai graças ao Senhor, diz o apóstolo Paulo. No capítulo 4, versículo 4 dos Filipenses e versículos seguintes, o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa fantástica, ele vai dizer assim: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Apresentai a Deus as vossas preocupações por meio de súplicas e ação de graças. E aí nós vamos com outro aspecto do louvor, que inclusive a gente, a partir da escritura dessa da liturgia, quando nós dizemos, quando o Pai diz vai dar graças ao Senhor, e a gente diz, é nosso dever e salvação. É nosso dever adorar a Deus, é nosso dever louvar, não dever de peso, de cruz, de obrigação no sentido ruim do termo, mas dever no sentido positivo. Nós fomos criados para louvarmos a Deus, é nesse sentido. Nós fomos criados pelo Senhor para vivermos esta adoração, este louvor, porque louvar significa também, meu irmão e minha irmã, estabelecer uma relação de amizade, de intimidade com Deus. Quem louva faz uma experiência de intimidade com o Senhor. Você elogia para valer mesmo qualquer pessoa. Você está lá no busão, começa a elogiar, né? A pessoa, você nem conhece. É assim? Olha, você não é só os chavequeiros que fazem isso daí. Você é muito bonita. A pessoa vai pensar o quê? Nem me conhece, tá? Jogando chaveco, qualquer coisa assim. A gente costuma elogiar de verdade quem a gente conhece e sabe o valor que tem. O louvor é estabelecer este momento de amizade com Deus. Essa relação de intimidade com o Senhor. A Bíblia nos ensina isso. E aí, queridos, há algo fantástico que o Salmo vai nos ensinar. Nós não devemos, aí a gente dá um passo na reflexão, nós não devemos depositar as nossas confianças em seres humanos. No sentido pejorativo, entendo o que eu estou querendo dizer, o que o salmista está afirmando. Porque o ser humano é pó. O ser humano é pó e para o pó vai voltar. E querido, aqui há uma lição belíssima da Bíblia. Quando nós olhamos para os relatos que estão no Pentateuco, Deus criou Eva e Adão. Sim ou não? Olha para o pessoal do seu lado e diga Eva e Adão. Isso, se for homem, não tem mais força, Eva e Adão. Deus criou Eva e Adão. E Eva e Adão tiveram quantos filhos? Dois a princípio, veio o terceiro depois, cujo nome é Sete. Um dos três filhos morreu. Qual era o seu nome? Abel. Abel, né, gente? Abel morreu. Aí matou. Vamos voltar aqui na história aqui, no vídeo que a gente não sabia. Dos três morreu um. Quem era? Abel. Sabe o que significa a palavra Abel no hebraico? Abel é rever, significa fumaça ou sopro.
vai fácil. E a Bíblia com isso nos ensina que o ser humano é frágil. E o profeta vai afirmar: maldito o homem que confia no outro homem, que coloca as suas esperanças no outro. Não, nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. Quantos aqui colocam a sua esperança no namorado? Tem muitos. Muitos. Colocam a sua esperança tanto no namorado que quando termina a briga com Deus não volta para a igreja. Coloca a esperança no colega, no amigo. Assim, esperança no sentido pejorativo. Porque aí se o amigo não vai para a igreja, você diz para Deus assim: hoje eu não vou não, porque ele também não vai. Então eu posso dizer uma coisa para você: se ele for para o inferno, você também vai junto. Quantos colocam a sua confiança em homens, buscam seres humanos e não buscam a Deus? Quantos buscam famosos na igreja, por exemplo? Aí eu só vou se o padre fulano for, se você for aquele pregador lá do Campo Limpo, lá o julgado, porque eu prefiro lá aquele padre bonito lá que canta na televisão, eu prefiro ele. Quantas pessoas? Eu sou de um tempo na renovação carismática católica que, independentemente de quem tinha fama ou não, quando iam pregar em encontros lotavam, os grupos de oração lotavam, as pessoas se dobravam na presença de Deus porque buscavam o Senhor. E quantos de nós vamos criando ídolos humanos e adorando ídolos humanos e deixando de buscar o Senhor para irmos atrás de ídolos? O louvor deve ser dirigido única e exclusivamente ao Senhor. Única e exclusivamente ao Senhor. Essa é uma lição fantástica. E você não pode ser alguém que busca o famoso pelo famoso. Tem que ser buscar o Deus daquele que é conhecido. Mas é Deus. Gente, eu estou falando aqui uma coisa que eu sou de um tempo, eu disse isso, quero repetir. Eu sou de um tempo que na renovação carismática católica os grupos de oração eram entupidos de gente. Que os encontros que nós fazíamos eram entupidos de gente, independentemente dos nomes que iam cantar, pregar. Independentemente. Quem dera se nós vivêssemos isso de novo. Maldito homem que confia no homem. Uma vez que nós assim o fizermos, nós vamos debandar. Nós vamos sair. Porque homens vêm e vão. Mas o Senhor permanece. O Senhor permanece. É só Ele digno da nossa busca e da nossa adoração. Só Ele. E aí o texto nos traz uma outra reflexão. Por que o salmista louva a Deus?
teologia, da tradição da igreja. O Senhor tem opção preferencial pelos pobres. Que motivo lindo de nós louvarmos a Deus. Deus ama os piores. E na Escritura isso é visto, gente. Na Escritura isso é visto. Quando nós olhamos para as condições lá da história de Davi, aquela coisa toda, quem era Davi? Davi era o pior. Quem Deus escolheu como o pior? Não é motivo de louvar a Deus? Quem escolheu o melhor não é motivo da gente louvar, entende? A mesma coisa. Fazer caridade por rico, assim, para valer. Ó, 10 reais para você aí, Antônio Hermínio de Moraes. Fez alguma diferença? Entende o que eu estou querendo dizer? Deus dispensa a sua graça aos espíritos. Isso é motivo de nós louvarmos a Deus. Olha para a história da Bíblia, a gente vai ver isso. Deus escolheu uma jovem que vivia numa aldeia chamada Nazaré. Deus lhe deu a graça de ser quem? A mãe do Verbo encarnado. Olha, meu irmão, a mãe do próprio Deus. Que coisa linda! Deus escolheu. E quem? Isso mostra o tamanho do amor de Deus por nós. Quem aqui é grande? Quem aqui é poderoso? Deus nos ama. E é por isso que nós devemos louvá-lo, bendizê-lo e adorá-lo. E esse amor de Deus, e por isso eu já vou terminando, queridos e queridas. Esse amor de Deus, ele tem características fabulosas. Características fabulosas. E a primeira grande característica fabulosa desse amor para conosco, e isso é motivo de nós louvarmos, bendizermos, é o fato de que ele não olha para a nossa pequenez, ele não olha para os nossos pecados, ele não olha para as nossas falhas. Gente, isso não é motivo para louvar o Senhor. Assim como o salmista repete em outros momentos, louvar o Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Porque seu amor ultrapassa as gerações. Sua misericórdia é eterna. Gente, que coisa linda! Louvarmos ao Senhor por essa grande graça. Deus nos ama sem olhar para os nossos pecados. Eu costumo dizer o seguinte por aí, quando eu tenho que pregar, que Deus nos ama igual a mãe que tem um filho que é feio. Aqui alguém é mãe? Levanta a mão aí. Seu filho é feio? De jeito nenhum, né? E vai dizer que o filho é feio para ver que ele não escuta. Gente, Deus nos ama assim. O filho pode ser um tamborete de forró, tão feio. O filho pode ser mais feio que aquilo que o gato tem terra. O filho pode ser mais feio que um frango de macumba na encruzilhada de 5 Maria Mole, 10 pela frente e carvejado de farofa. A mãe olha para o filho e diz o quê? Coisa mais linda. Eu me lembro da minha história. Não que esse seja o meu caso, tá? Quando eu estudava no presídio da prefeitura, há alguns anos atrás, quem disse que foi a Carla Pérez que inventou aquele shortinho, está mentindo, foi ele que mentiu, não. Um shortinho, né? Shortinho vermelho, shortinho vermelho, a 3 palmas assim no joelho, assim, não é? Mamãe subia aquele shortinho, botava a camisetinha branca por dentro, né? Gente, eu chegava na escola, eu ia assim, da conga com a meia aqui, né, pra cima aqui, eu ia assim, assada, mas ele estava montando um jegue assim, né? Mamãe dava um tapa no moleque, que tem uma lei da natureza que não pega no cabelo.
que é a lei da gravidade. Se eu soltar minha carteira, a carteira vai cair. Se eu deixar meu cabelo crescer e soltar, ele vai subir. Não? Mamãe dividia aquele meu cabelo no meio assim, não. Metade de um lado, metade do outro, parece um bolso. Pois é. Eu chegava lá na escolinha assim, mas não estava no jeito, o bolso está de grande. Mamãe olhava para mim, botava uma manchinha de pano, tapinha nas nádegas, um beijinho na testa e falava, é a coisa mais linda. Deus ama assim. Isso não é motivo de nós louvarmos a Deus. Deus ama a gente. Nós, pequenos, pecadores, limitados, isso é motivo de nós sorrirmos para o Senhor, sorrirmos para os irmãos, declarando a misericórdia do Senhor na minha vida é eterna. Ele olha para mim, Ele me estende a mão. Senhor, eu te agradeço por isso. Gente, que coisa linda. E isso se efetiva na minha história, na sua história. O ano passado eu fui em missão para a Europa. Fui chamado pela CPB para coordenar, eu e mais 2 jovens, para coordenarmos as catequeses brasileiras lá na Jornada Mundial da Juventude, em Madrid. E além disso aí, de organizar as bandas, de organizar os testemunhos, de conversar com os bispos, de fazer toda essa coisa, eu também tive a graça de pregar lá. E um lugar foi no grupo de oração. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Entrei naquele grupo de oração para fazer a pregação e eu comecei a perguntar para Deus, Deus, o que eu vou pregar? Porque o grupo de oração em Madrid, em toda a Europa, praticamente é assim. É muito frio, gente. É muito frio. O Ministério de Música diz, levanta a mão, o povo não levanta. O Ministério de Música canta, o povo não canta. É uma loucura. Para quem está acostumado a pregar no Brasil, na América Latina, e ver toda a loucura, porque você vai lá no Nordeste, pelo amor de Deus, você que já foi lá no Nordeste, já participou do grupo do Nordeste, eu já fui pregar no Nordeste. Eu fui pregar num lugar lá no Nordeste, o nome é Dormentes. De dormente ninguém tem nada lá. Você fala amém, os caras levantam a cadeira para cima, dá tapa na cara do irmão. Tem uns até que bola assim, fazendo um sinal pelo outro. Os caras dessa coisa. Chega lá no grupo de oração, meia dúzia de senhores, e eu falei para Deus, Senhor, eu vou pregar sobre o quê? E Deus falou para mim, prega sobre Maria Madalena. E eu comecei a pregar para Deus, eu falei para o Senhor assim, Deus, quanto tempo faz que eu não falo sobre Maria Madalena? Está maluco? Eu vou pregar numa língua que não é a minha, para uma cultura que não é a minha, para uma geladeira, sobre alguma coisa que eu não estou acostumado a falar, porque eu só vou abre a Bíblia e prega sobre Maria Madalena. Lá fui eu. Quando cheguei, abri a Bíblia, respirei fundo, Evangelho de São João, Maria Madalena. E eu comecei a pregar até espumar o canto da boca, cara. E eu fui cuspindo nas veias, aquela coisa toda. E quando terminou a pregação, que eu comecei a falar, Jesus ama, amou a pecadora, amou a mulher na prostituição, resgatou tudo mais, aquela coisa, falando sobre o amor de Deus àquela mulher. O diácono expôs o Santíssimo. Nisso, uma mulher lá do fundo vem, se ajoelha diante do Senhor e começa a chorar. Aí eu falo para Deus assim, Senhor, eu preciso falar com ela. Quando abri meus olhos, acabou, a mãe tinha ido embora. Eu falei, meu Deus. Dia seguinte, fui dar meu testemunho na Jornada Mundial, numa igreja lotada com mais de 3.000 e poucos jovens. Bispos assim atrás, padres, e comecei a ficar meio assim, né? Embora eu conhecesse alguns dos bispos que estavam ali e tudo mais, alguns padres, mas eu pregar para os homens é bem difícil, né? Então eu comecei formal aquela pregação. Quero saudar aqueles senhores bispos que estão aqui, saudar os padres, as freiras, os freiras, o delegado, também. E o senhor abençoou. Comecei meu nome, minha João, eu sou mais de São Paulo. Daqui a pouco eu não consegui me segurar, já comecei a cuspir no povo também. Quando de repente terminou a pregação, nós começamos a cantar uma música. Pare de se maltratar, queira os outros culpar, pegar por hoje não, por hoje eu não vou pecar.
Isso já é um motivo para você louvá-lo, bendizê-lo, adorá-lo pelo resto da tua existência. Amém. Um amor, querido e querida, que ultrapassa a lógica humana. Eu fui pregar numa cadeia uma vez, o delegado falou assim para mim, de novo? Pô, cara, você volta aqui toda. Os caras não mudam, os caras não convertem. Eu olhei pro delegado, falei, delegado, enquanto a vida é esperança. Falou, então tá bom, vem cá. Me puxou, levou eu numa celinha onde tinha um cara sentado que tinha acabado de chegar. E ele apontou pro cara e disse assim, tá vendo esse cara aqui? Paga pra ele. Eu falei, opa, é nóis, vamos pregar. O delegado emendou dizendo, tem uma coisa, esse cara aqui acabou de matar a mulher dele, a machadada. Abri a Bíblia, escutei um pouco da sua história e comecei a pregar o Evangelho. Terminado aquele momento, a gente foi para outro lugar, onde ficam os presos, que ficam separados de nós pelas grades. Gente, não sei quem já entrou numa prisão, mas como bate aquela grade atrás de você, pá! Aí você entra, abre outra grade, pá! Você entra, abre a grade, pá! A gente sente o fundo do poço. Quando eu entrei no lugar que os presos estavam, nós éramos orientados a não nos aproximarmos muito. Do outro lado se ajoelhou um cara que tinha mais ou menos a minha idade. Pôs um pedaço do braço dele para fora, por onde cabia, naquela fresta. Começou a gritar para mim assim, me dá Jesus. Eu estava com um crucifixo, ele começou a dizer, me dá Jesus! Eu comecei a pregar o Evangelho para aquele rapaz. E naquela manhã, eu escutei diversas histórias, das piores possíveis. E o que mais me marcou foi quando eu saí da prisão, com a Bíblia debaixo do braço, e olhei uma fila composta por mulheres com a saia no meio da canela, um saquinho de supermercado na mão, olhando uma para a outra, com um sorriso de orelha em orelha e olhinhos brilhando, dizendo assim, eu vim hoje visitar o meu filho. Eu vim visitar o meu filho, porque eu o amo. Uma mulher dessa passa pelas piores humilhações da face da terra, ela é investigada em todos os orifícios do seu corpo. Uma mulher dessa vive o sofrimento da saudade diária e do medo da morte do filho na cadeia. Uma mulher dessa vive o sofrimento, a angústia de querer ver o seu filho regenerado num sistema iníquo como é o sistema carcerário brasileiro. Uma mulher dessa, quantas horas, quantos minutos e segundos para estar diante do seu filho, aquele mesmo que ela carregou durante 9 meses na barriga. Se uma mãe ama um criminoso assim, quanto mais o amor de Deus por nós. Quanto mais o amor de Deus por nós. Porque vai dizer o profeta, ainda que a tua mãe te esqueça, eu não te esquecerei. O Senhor não se esquece de nós. O Senhor nos ama. Você pode estar hoje no pior dos seus pecados. Você pode estar hoje no pior dos fundos de poço que existem na face da terra. Você pode ser o pior dos criminosos, a pior das pecadoras, se sentindo impura, trazendo o peso da culpa
Você já adorou a Deus e disse nesta noite: Senhor, a ti toda a honra, porque em ti eu sou acolhido, em ti eu sou amado, e tão amado, Senhor, que eu não preciso mais ficar vivendo sob as feridas das minhas carências. Procura o nosso coração disso. O dia que você começar a louvar a Deus, meu irmão, pelo amor que Deus fez por você, nunca mais você vai mendigar amor de ninguém. Claro, há uma necessidade humana de aceitação, muito bom, a gente precisa buscar isso, mas a gente não vai mendigar. Quantas pessoas por aí mendigam amores? Louve a Deus pelo amor dele na sua vida. Não se esqueça disso, agradecendo ao Senhor. E é esse o convite que eu quero fazer nessa noite. Nós ouvimos aqui sobre o que é o louvor. Nós ouvimos aqui nesta noite que louvar a Deus significa colocar a confiança em Deus e não em homens. Louvar a Deus é fruto de quem é cheio do Espírito, e louvar a Deus pelo quê? Por muita coisa, mas sobretudo pelo seu amor por nós. Se você quer a sua vida mudada, transformada, firme no Senhor, eu quero te desafiar a louvar mais do que pedir. Louvar mais do que suplicar. Louvar mais, adorar mais do que reclamar. Fecha teus olhos aí em nome de Jesus. Quantos estão aqui nesta noite, passando pelas tribulações, pelas noites traiçoeiras? Talvez uma dificuldade lá na tua família, na tua casa. Talvez uma dificuldade você esteja passando com o vício de algum familiar que você tanto ama, que pode ser teu pai, no alcoolismo, ou teu irmão na droga. Quantos aqui estão passando pelos problemas econômicos financeiros em suas casas? Quantos aqui estão passando por perseguições no seu ministério? Quantos aqui estão passando pela angústia de orar e não sentir Deus no deserto espiritual, que é comum na nossa vida de espiritualidade? Mas quantos de nós estamos passando? Quantos de nós estamos passando por, às vezes, uma desilusão amorosa de alguém que nos traiu? Quantos de nós aqui estamos passando por uma
Muitas pessoas aqui, o Senhor